Imagine que você era uma pessoa normal, como qualquer outra, com esperanças, sonhos, expectativas, planos. Até que um dia, a TV anuncia que tem uma ameaça desconhecida lá fora. Algo que pode te matar, pela simples passagem do ar. Você rapidamente tranca suas portas e janelas para não deixar aquela doença terrível entrar. Mas e se essa doença, ou algo pior, já estiver crescendo dentro de você? Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje venho lhes trazer uma história sobre paranoia, sobre correr riscos e, principalmente, sobre o nosso passado. E eu não digo nosso passado enquanto espécie. Eu digo o meu passado, eu digo o seu passado e eu digo o passado de todos que estão assistindo a essa transmissão. Invocadores e invocadoras, hoje eu venho lhes trazer a trágica e familiar história de Mycopsychosis. Mycopsychosis é uma visual novel indie de terror produzida pelo estúdio independente Delta Cat, que conta com 3 membros muito talentosos que ainda não fizeram muitos jogos, mas eu gostei bastante do que eu vi aqui. Tal jogo tendo tido uma beta, que de fato eu joguei, e estava fazendo um vídeo sobre, porém eles anunciaram o remaster assim que eu terminei o vídeo, então eu pensei, vamos deletar e esperar a versão final chegar para eu fazer um vídeo sobre. Então, cá estamos. E agora, com as devidas explicações dadas, vamos direto para a história. O jogo se inicia nos pedindo para introduzir nosso nome, que eu pus aqui Lash, porque eu gosto de filmes Lash, e logo a tela abre para nós assistindo um programa de TV bem foleiro, no que parece ser uma espécie de sábado à noite. Porém, a universal calmaria de um fim de semana à noite acaba sendo interrompida por um aviso de emergência na televisão. Tal aviso sendo um alerta de emergência informando que está vindo uma tempestade de esporos. Esporos esses que espalham a doença do Mycopsychosis, uma doença tremendamente contagiosa que acaba nos obrigando a ficar num lockdown até a tempestade passar. E essa enfermidade quase que sobrenatural é dividida em 3 estágios segundo esse aviso. O primeiro deles sendo composto pelos sintomas de febre, dor de cabeça e vômito, além de um suor excessivo. A partir do momento que você começar a sentir isso, contate as autoridades locais. E, é claro, espere por seguintes instruções. Já o segundo estágio, conhecido como tomada do poder, é composto pelos sintomas mais bizarros da doença. Um desejo incontrolável de socializar, alucinações visuais e auditivas, além de uma paranoia severa. Já o terceiro estágio é composto por um único sintoma, um desejo incontrolável de ir para um lugar alto. Quarto estágio... florescer. E para mais informações, favor acessar o site proposto pelo Departamento de Controle de Pragas espanhol. E após o fim desse anúncio, nossa personagem o julga um tanto quanto sensacionalista e que, de fato, não fala muitas informações. Afinal de contas, gente, é uma doença que pode matar. E os caras só falaram, fique dentro de casa e se você for infectado, é melhor começar a rezar. Então, ela decide ir até o seu PC para checar o site que tinha aparecido na TV. E a partir daqui, estamos liberados para andar pela casa, que é composta por sala de estar, cozinha, porta da frente, sótão, nosso quarto, o banheiro e uma janela que dá de frente para a nossa vizinha. Mas agora não é momento de ficar andando pela casa, temos que checar o website, que, por curiosidade, existe na vida real. E ao você clicar no PC no jogo, ele te encaminha para o seu navegador com um site com todas as informações sobre o Mycopsychosis já aberto. Site esse que já contém todas as informações que sabemos, com algumas extras que serão importantes para sobrevivermos a essa noite caótica. Tais extras sendo as seguintes. Máscaras pandêmicas normais não serão suficientes para te proteger do esporo. Afinal de contas, eles são microscópicos, o que vemos no céu é apenas um conjunto deles. Então, simples máscaras de pano não serão suficientes para protegê-lo. As únicas máscaras que de fato podem fazer algum efeito de proteção são máscaras hazmat, aquelas daqueles trajes amarelos do Breaking Bad. Outra informação importante é que os esporos não são solúveis em água, então, caso chova durante uma tempestade de esporos, isso não reduz em nada o nível de perigo. Porém, a água que abastece as casas da população é 100% segura. Afinal de contas, o sistema de água da cidade não tem contato com o mundo exterior, além de que, novamente, os esporos não são solúveis em água, então não há risco nenhum. E por mais que todos os cidadãos devessem evitar completamente confrontar qualquer coisa relacionada aos esporos, caso essa situação seja inevitável,
tem 3 coisas principais que devemos saber. Contato com qualquer indivíduo infectado por mais de 30 segundos é uma chance de praticamente 100% de você também ser infectado. Um indivíduo infectado tem a capacidade de espalhar a doença desde o primeiro momento que ele começar a demonstrar sintomas. E por fim, apenas uma temperatura acima de 100 graus Celsius é capaz de matar uns poros. E agora, em posse dessas informações, nossa protagonista se sente muito mais segura para passar essa noite caótica. Noite essa que vai ser um tanto quanto solitária? Por algum motivo, alguém está nos ligando no nosso fixo, que nós vamos, como pessoas educadas, rapidamente atender. E quem nos convoca é Ona, nossa vizinha do lado. Vizinha essa que se mudou há apenas um mês, e ela era de outra cidade, então, lá de onde ela veio, não havia tempestade de esporos. Na verdade, ela nem achava que elas fossem reais. Então, nossa protagonista, como uma boa vizinha, dá as instruções básicas para ela passar a noite. Não saia de casa, tente se manter calma e tente acessar o website do governo pelo seu computador, que ele é bem útil. Coisa que Ona nos responde dizendo que ela não tem um computador em casa, e nossa protagonista reflete. Eu sou a única nerd que vai ter um PC dentro de casa. Lembrando, gente, é 1984. Não era tão comum as pessoas terem PCs em casa. Mas voltando para o diálogo, Ona já se sente bem mais calma com o nosso personagem tentando acalmá-la, falando que é coisa de rotina, coisa normal, que vai passar em algumas horas. E então, a ligação se encerra de um jeito bem otimista. Com isso, a partir de agora, vamos tentar manter nosso olho na Ona. Ou melhor, nossos ouvidos. Mas enfim, com isso resolvido, vamos sentar no sofá, relaxar e... Ué, tem alguém batendo na nossa porta durante uma tempestade de esporos? Mas peraí, não estão batendo na porta da frente. Estão batendo na porta do nosso porão? Com isso, nossa protagonista rapidamente vai ver quem está batendo na porta do porão. Que lembrando, gente, é o porão da casa, não tem ligação com o lado de fora. Então significa que, de fato, alguém invadiu a casa. E ao respondermos a batida, vemos que de fato tem um invasor na nossa casa. E Leste já pergunta quem ele é e por que ele está ali. Coisa que o intruso diz que sim, é suspeito, mas ele precisa da nossa ajuda. Ele diz que estava andando pela rua normalmente quando o alarme tocou, e sem saber o que fazer, ele invadiu o primeiro lugar que dava em busca de abrigo, que aconteceu de ser o nosso porão. E sim, gente, ele quebrou a porta do nosso porão. Mas ignorando isso, Leste pergunta o nome dele, que é Hugo. Então, aceitamos abrigá-lo no nosso porão até o final da tempestade de esporos. Coisa que ele não parece muito satisfeito em ouvir. Afinal de contas, nosso porão não é exatamente seguro, porque é aquilo, ele arrombou a porta, então os esporos podem entrar pela porta, e a ventilação é bem velha, então provavelmente tem ligação com o lado de fora. E ele nos pede para entrar, coisa que Lash obviamente recusa, pois ele já pode ser um infectado tentando nos enganar. Hugo fica levemente decepcionado ao escutar isso, mas aceita seu destino de passar a noite em risco. E Lash conclui pensando que é mais um problema para lidar com o passar da noite. Mas se for só Ona e Hugo, tá tudo bem. Logo, finalmente, vamos sentar no nosso sofá e ter nosso merecido descanso. E dessa vez, a batida vem da porta da frente. Desconfiada, Lash vai ver pelo olho mágico quem é que está batendo na porta durante uma tempestade de esporos, que não é a coisa mais comum do mundo, né, gente? E ao atendermos, vemos um homem engravatado com uma pinta de agente do governo. Ele se apresenta dizendo que é Ray, um representante do Departamento de Controle de Pragas, que está ali para discutir um assunto de extrema importância conosco e nos pede para entrar. Só que a primeira coisa que chama a atenção de Lash é que ele está do lado de fora, no meio da tempestade de esporos, e não está usando nenhuma forma de proteção, nenhuma máscara, nada. E ao questionarmos o homem disso, ele diz que retornará com uma máscara, e ele vai embora. Gente, ele simplesmente meteu essa e foi embora. Ou seja, já dá pra deduzir que esse cara tá infectado. E não foi a última vez que o vimos, ele vai ficar batendo constantemente na nossa porta durante toda a noite. Se acostumem com a presença irritante dele. Mas enfim, Lash tenta abstrair desse monte de maluco aparecendo nas suas diferentes portas essa noite, e vai para o sofá para relaxar e... Bom, era o que ela pensava que ia fazer, até alguém gritar do topo do seu telhado. E lembram do sótão? Então, tem uma janela e alguém está lá em cima nos chamando por ela. O que Lash fica puta já falando, parece que eu estou dando uma festa hoje porque todo mundo tá vindo na minha casa, mas nós vamos lá investigar quem é que está batendo na janela do nosso telhado. E ao chegarmos lá, vemos um indivíduo mascarado nos olhando pela janela do rooftop. Nós escolhemos conversar com ele e perguntamos o que diabos ele está fazendo no telhado, coisa que ele responde já se apresentando.
Ele diz que seu nome é Noah e que ele trabalha para a companhia de televisões. Ele estava consertando a antena da nossa vizinha quando o alarme disparou, e agora ele está procurando abrigo em qualquer lugar possível. Historinha essa que Lash já vê que é pra boi dormir. Afinal de contas, como é que ele parou no nosso telhado se ele estava no telhado da Ona? E por que um técnico de TV teria um equipamento de proteção propício para a tempestade de esporos? E ao questionarmos ele diz que não há tempo para responder e só nos pede para entrar. Afinal de contas, ele precisa de um abrigo seguro porque tem um monte de infectados na rua andando por aí. E nós gentilmente pedimos para ele esperar um pouco, porque Lash tem a ideia de ligar para Ona para confirmar a história do sujeito. Então descemos e puxamos o gatilho do nosso fixo para ligar para nossa querida vizinha Ona. E ao perguntarmos se ela chamou alguém para consertar a sua antena de TV hoje, ela responde que não. A TV dela está funcionando perfeitamente. Afinal de contas, se não estivesse, ela não teria visto o aviso do governo. Logo, educadamente nos despedimos e vamos confrontar o sujeito no telhado, que ao ter suas mentiras expostas, entra em pânico, tentando entrar de qualquer jeito, nos implorando, esperneando e até nos xingando. Mas Lash não vai deixá-lo entrar até saber de toda a verdade, o que ele estava fazendo no nosso telhado. E, com algum esforço, ele acaba admitindo que ele não é de porra de companhia de TV nenhuma. Ele, na verdade, é um pivete de 16 anos que ia tentar roubar a nossa casa. Ele achava que estava vazio e ia tentar tirar uma grana dos nossos bens. E Lash logo pede o telefone da casa dele para ver se consegue enxotar ele para os pais, mas ele implora para não denunciarmos, afinal de contas ele não quer voltar para o reformatório. E novamente nos pede para entrar. E dessa vez eu permiti que ele entrasse, afinal de contas é só um adolescente que não sabe o que está fazendo da vida. Eu não acho que ele propõe muito risco para nós. E além do mais, ele tem uma máscara bem pesada. Eu não acredito que ele já esteja infectado. E ele logo nos agradece, muito feliz por termos acreditado nele. Porém, a janela do nosso telhado está quebrada. Ou melhor dizendo, emperrada. Então, nós permitimos ele quebrar a janela para entrar, mas sem antes descer do sótão, afinal de contas não queremos ser infectados. E assim que ele quebrar a janela, aquela área vai ficar completamente inviável. E assim o fazemos. Descemos, ouvimos ele quebrando a janela, e nós vamos fazer ele pagar por essa janela, e logo ele desce ainda de máscara. O que incomoda um pouco a nossa protagonista, afinal de contas, aqui dentro é um ambiente seguro e nós já deixamos ele entrar de qualquer jeito, não tem necessidade de esconder a sua identidade de nós. Então nós educadamente pedimos para ele tirar a máscara, coisa que o incomoda um pouco, mas ele tira de qualquer jeito, revelando seu rosto que, vamos lá gente, não parece de um criminoso perigoso e nem de um velhote. É uma criança de fato, um adolescente de 16 anos perdido na vida, que agora vai passar a noite sentado na nossa sala de jantar esperando o tempo passar. E quando achamos que finalmente poderíamos relaxar, alguém novamente bate na nossa porta da frente. E ao olharmos pelo olho mágico, vemos que para a felicidade da nação, não é o Ray. Dessa vez, a mulher se apresenta como oficial Sylvia, do departamento de polícia local, que está aqui rondando a vizinhança para ver se alguém precisa de alguma coisa e se está tudo bem. Afinal de contas, estamos passando por uma certa crise. E aqui temos a opção de contar para ela sobre a porrada de visitantes esquisitos que estamos recebendo em casa, mas eu prefiro não falar nada. Afinal de contas, não parece ser digno de alarde um cara inofensivo no nosso porão e um moleque de 16 anos na nossa sala. Logo, o oficial pergunta se temos dúvidas sobre algo em relação a essa pandemia. E aqui é mais um lembrete, uma forma do jogo te lembrar caso você tenha esquecido de alguma coisa importante que vamos precisar com o passar da noite. Nós não precisamos disso, então eu digo que tá tudo bem. E ela vai embora nos deixando o último aviso que nós não devemos abrir a porta para ninguém, mesmo que a pessoa se identifique como oficial ou mesmo que a pessoa se pareça como ela. O que deixa Lash com uma sensação de conforto, afinal de contas, a polícia já está no caso e está cuidando da vizinhança. E com esse diálogo encerrado, eu posso te dizer com 100% de certeza que esses são os 5 personagens que irão rondar a nossa noite. Nossa vizinha Ona, o invasor de porão Hugo, o pivete do sótão Noah e o agente suspeito do governo Ray. E é bom vocês terem em mente que eles vão continuar interagindo conosco durante toda a noite. Então, para dinamizar a minha contagem de história, eu vou falando as principais interações que nós temos com eles durante esta noite. Eventualmente, nossa vizinha nos liga novamente, dessa vez para perguntar se é seguro beber água da torneira, porque ela ficou sem suas garrafinhas de água mineral. Coisa que nós respondemos a partir das informações que pegamos daquele website. Sim, é seguro beber água da torneira. Afinal de contas, os esporos não são solúveis em água e o sistema que abastece nossas casas está fora de contato com o mundo exterior.
Ela agradece, diz que nós somos uma fofura, o que faz Lash corar. Ou seja, Lash tem muito um crush na Ona. Mas enfim, voltando. Nos despedimos e tudo fica por isso mesmo. Até que ouvimos Hugo bater novamente na porta. E vamos ver o que ele quer. Lash, já sem paciência, o recebe de uma maneira bem rude, coisa que Hugo fala que não tem necessidade, afinal de contas ele não é a desgraça de um zumbi ainda. E nossa protagonista já se desculpa, afinal de contas ela tá tendo uma noite daquelas, e pergunta o que ela pode fazer para ajudar. Hugo fala, você pode me deixar entrar. Coisa que nós negamos, porque é aquilo, gente. Ele já pode estar infectado, não vamos correr esse risco. E na ausência dessa opção, ele nos pede um cobertor. Afinal de contas, está muito frio ali e ele não quer morrer congelado. Porém, nossos cobertores grossos não vão passar pela fresta da porta e nós decidimos dar uma toalha. Que, assim, gente, é melhor do que nada, sabe? Então vamos para o nosso banheiro, pegamos uma toalha seca e passamos pela fresta da porta para Hugo não morrer congelado. E no conforto trazido por aquela toalha velha, ele nos conta que mal pode esperar para essa tempestade passar e ele ir para casa ver o Al. Coisa que nós questionamos se é o namorado dele ou alguma coisa assim, mas ele nos diz que é o seu gatinho, que na verdade se chama Alfredo. Al é só um apelido. O que eu achei uma fofura. E, pra mim, ele é canonicamente um gato preto. Se na sequência ele não for um gato preto, eu vou me revoltar. Mas, enfim, voltando, ele nos conta que sempre quis ter um pet, mas nunca quis adotar, sem ter certeza que poderia cuidar de um como ele pode agora. O que sim, gente, pegou muito no meu emocional e eu deixei ele entrar. Não me julga, tá? Eu tenho um fraco por gatos, vocês não podem me julgar. Todo mundo faria isso no meu lugar, todo mundo fez também. Então, acabou. Não me julguem, não me julguem. Eu tenho um fraco por gatos. Não me julguem. Mas enfim, voltando. Lash diz que não liga se ele tá infectado e abre a porta para ele entrar, revelando sua aparência, que gerou muitos comentários na aba comunidade do jogo, ou no TikTok, ou em qualquer fandom que esse jogo tem, de um monte de gente falando que esse cara era um gostoso. Sim, gente, o único conteúdo que vocês vão ver desse jogo sem ser este vídeo, e algumas walkthroughs, gameplays pelo YouTube, vai ser gente chamando esse cara de gostoso. Ele literalmente vendeu o jogo, tá? Mas enfim, voltando. Ele já tira sarro da gente, falando que nossa sala de estar é bem mais limpa que o nosso porão, o que faz Lash dizer que já se arrependeu de deixar ele entrar. Os dois riem, e ele só escolhe um canto e fica por ali mesmo. Nosso canto sendo mais especificamente a porta da frente, porque alguém tocou a campainha novamente. Dessa vez, sendo Sylvia, que já se desculpa pelo incômodo, afinal de contas já é a segunda vez que ela tá batendo naquela noite, mas dessa vez ela veio falando de um assunto sério, que é nos perguntar se nós teríamos avistado um jovem rapaz de cabelos pretos, roupas punks que tem andado pela vizinhança. Ela diz que é um homem suspeito que foi avistado nos arredores e que ela só quer saber se nós estamos seguros. Homem esse que, gente, é claramente o Hugo. O que deixa Lash um pouco apreensiva, mas nós não vamos trair o nosso mano Hugo tão fácil. Afinal de contas, a gente já confiou nele para entrar na nossa casa. Qual seria o sentido de dar ele para essas autoridades agora? O que atiça o senso detetivesco da oficial, afinal de contas nós comentamos com ela em um certo ponto da conversa que estávamos tendo uma noite bem caótica. E ela se questiona se teria algo a ver com visitantes indesejados, nós dizemos que não, ela pergunta o que tem feito sua noite tão caótica, e nós dizemos questões pessoais, o que a partir daqui ela já não pode seguir. Então ela, um tanto quanto decepcionada, vai embora e se desculpa por invadir nosso espaço. Mas, antes de seguir a noite, Lash vai confrontar Hugo sobre a oficial Sylvia, que ao só mencionar o nome dela, Hugo já entra num estado de pânico perguntando o que nós falamos para aquela oficial. Coisa que respondemos que a gente não falou nada, e ele pergunta, você falou que eu tava aqui? E a gente falou, claro que não. E ele pede para nós escutarmos ele e escutarmos bem. Aquela oficial é uma pessoa muito, muito perigosa, que se ela descobrisse que ele está ali dentro, ela mataria ele, Hugo, o moleque e todo mundo naquela casa. O que nos deixa meio confusos, tipo, tá bom, mas ela é uma oficial de polícia, por que ela seria tão perigosa? E Hugo só nos fala que, olha, você confiou em mim pra me deixar entrar aqui dentro. Então, eu tô confiando em você e dizendo com 100% de sinceridade. Ela vai nos matar se você falar que eu estou aqui dentro. Negue tudo e não deixe ela entrar. Eu tô fazendo isso pela sua segurança. E pela minha e pela do garoto que tá aqui. Então Lash concorda em manter tudo de acordo com o planejado e passarem a noite na mais perfeita calmaria. Hugo agradece e nós vamos novamente atender a porta porque alguém tá tocando a campainha. E dessa vez é o Ray,
que voltou com uma máscara. E mais uma vez, ele nos pede para entrar, já que agora ele está com uma máscara. O que nós, obviamente, negamos, porque, pelo amor de Deus, não somos jumentos. E nós perguntamos o que ele está querendo com a gente. E ele, de um jeito um tanto quanto gago e confuso, fala que ele está ali para prover um filtro d'água, para nós não recebermos água infectada. O que é desinformação, porque nós lemos no website que é seguro beber água, porque o abastecimento está no mundo exterior, enfim, tudo nesse cara é suspeito. E nós o questionamos onde está esse tal filtro d'água, e ele fala, eu vou lá pegar, e vai embora. Ai, gente, por que eu me disponho a atender esse povo? Mas enfim, voltando para a nossa noite, Ona nos liga com mais uma dúvida. Essa sendo se ela poderia ligar o aquecedor, já que ela tá congelando porque a companhia de mudança acabou perdendo suas roupas de frio. E tal dúvida acabou surgindo porque é aquilo. O aquecedor é abastecido com o ar de fora. Ele aquece o ar do lado de fora e o traz para dentro, o que talvez pudesse trazer alguns esporos, então ela nos pergunta se seria seguro ligá-lo. Coisa que nós também lemos no website, que os esporos só podem ser mortos por uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Eu imagino que Ona não queira queimar a própria casa. Então, nós falamos que não, a temperatura do aquecedor não será o suficiente para matar os esporos e ela será infectada. E ela nos pergunta, então, o que eu posso fazer para me aquecer? E nós falamos, cara, tenta fazer uns exercícios, tenta dar uns 3 pulinhos, vamos aquecer e tal. Coisa que ela fala que não gosta de fazer, mas ela vai tentar. E educadamente ela desliga, a gente desliga e vamos para a porta porque mais uma vez a campainha toca. Porém, dessa vez, nos deparamos com uma visão um tanto quanto bizarra ao olharmos pelo olho mágico. Vemos Sylvia, dessa vez sem sua máscara, sorrindo e olhando fixamente para nós. Nós damos olá, ela dá olá de volta e permanecemos no silêncio. Perguntamos se ela está bem e ela já responde perguntando, você está escondendo ele? E nós perguntamos, que? E ela fala, Hugo, você está escondendo o Hugo? E nós falamos que não, e ela começa a sorrir de uma maneira bizarra e começa a falar de uma maneira risonha, como esconder um criminoso já é um crime. Porém, nós ainda assim tentamos dizer que não estamos com ele, mas ela perde a paciência e diz que não aguenta mais nos ouvir falando tanta bobagem, e nos pergunta nosso nome. Coisa que nós respondemos Lash, que de fato é o nosso nome, e por algum motivo ela fica feliz que nós já possuímos esse corpo. E caso respondamos user ou usuário, ela fica decepcionada e fala que devemos possuir logo esse corpo. Afinal de contas, já são, e aí aparece o horário atual em que você está jogando e que nós iremos florescer em breve. E aqui é uma grande quebra da quarta parede que eu vou ficar devendo explicações para vocês, porque eu pessoalmente não entendi o que isso deveria significar, que talvez nós jogadores sejamos a infecção, sejamos parte dessa mente coletiva que é o Mycopsychosis, só que isso não faz muito sentido, tendo em vista toda a história, do seu começo até o final que eu hei de contar para vocês, que eu julgo ser o canônico. Então, eu prefiro interpretar que isso daqui foi só uma espécie de comentário meta dos desenvolvedores do jogo e que essa cena praticamente só significa que nós enganamos a oficial Sylvia, que claramente já está possuída por essa mente coletiva que é o Mycopsychosis. Mas após essa cena bizarra com a oficial Sylvia, logo em seguida outra pessoa bate na nossa porta, dessa vez sendo Ray, que voltou sem a máscara de pano no rosto, mas com o filtro que ele disse que iria pegar. E mais uma vez negamos sua entrada e perguntamos como que nós deveríamos acreditar nele. Como vamos saber que ele é quem diz ser? Afinal de contas, ele não nos mostrou nenhuma identificação, nenhuma carteirinha de oficial do governo, nenhum distintivo. Coisa que mais uma vez ele diz que vai buscar e Lash, já acostumado a falar, tá bom, vai lá, vai e não volta mais. E de fato, graças a Deus, dessa vez ele não volta mais. Porém, mais uma vez, alguém toca a nossa campainha e vamos ver quem é, com a preocupação de ser a oficial Sylvia, que já não parecia estar muito sã da cabeça da última vez que nos visitou. Porém, quando abrimos a porta, não há ninguém. Mas algo que chama a atenção de Lash é um grande rastro vermelho que está indo até nossa porta. Um rastro de sangue? Não. De mofo. Porém, nós ignoramos isso e vamos atender o telefone, já que Ona deve estar com mais uma dúvida de como sobreviver a essa crise. Porém, a ligação dessa vez é bastante diferente das outras, porque Ona nos liga desesperada por conta de algo que está acontecendo em sua casa. Ela nos conta que tem alguém tentando invadir a sua casa,
a tranca já foi pro caralho e ela não acha que a porta vai resistir por muito mais tempo. Então, nós falamos para ela pegar qualquer coisa que seja útil para a autodefesa e se trancar no banheiro, que nós ligaremos para as autoridades assim que a crise acabar. Mas ela ainda está assustada, ela ainda está numa certa dúvida de nos escutar, então nós falamos que vai ficar tudo bem, que ela só precisa seguir nossas instruções, que quando tudo isso acabar, elas podem até sair juntas, o que deixa a Ona bem animada, e então ela vai até a cozinha, pega uma faca e se esconde e se despede de nós. E Lash só reza para que sua vizinha fique bem. E alguns minutos depois da última ligação de nossa vizinha, um alarme toca e ressoa por toda a vizinhança, falando que finalmente a crise da tempestade de esporos de Mycopsychosis terminou e que já é seguro ir para fora de casa. Mas nós obviamente não vamos porque ainda temos coisas a fazer. Então, a primeira coisa que fazemos é ir direto para o telefone, discar para o 112, que se você não sabe, é o número de emergência da Espanha, e informamos a atendente sobre a situação de nossa vizinha, e uma equipe é mandada para resgatá-la. Em seguida, vamos conversar com o Noah, afinal de contas, deve ser uma boa falar com ele sobre o que ele planeja fazer agora que a crise acabou, e ele diz que já está de saída. Porém, é aquilo, tecnicamente falando, tá de madrugada, e a gente não quer uma adolescente saindo por aí nas ruas frias da Espanha de madrugada. Então, oferecemos para ele ficar, tomar um refrigerante e tudo mais. Ele pergunta se o emo, que tá ali no outro canto da sala, vai ficar junto com eles. Nós informamos que provavelmente sim, e ele pergunta se vai vir mais alguém. E nós o informamos que talvez nossa vizinha Ona apareça, e depois dessa ele já meteu o pé, já falou obrigado por tudo mais, mas é melhor eu ir seguindo o meu caminho, cada um pro seu canto, é isso, beijo, tchau. Porque ele não gosta de ficar em lugares que tem muitas pessoas. E logo depois de mostrar a saída, vamos falar com Hugo, que está disposto a tomar uma birita com a gente e com nossa vizinha. E aqui vemos o final do jogo, onde Ona, Hugo e nós, Lash, estamos tendo uma ceia, afinal de contas eu não diria que isso é uma janta umas 4 da manhã, não é janta, é uma ceia, e conversando sobre aquela crise. Que, gente, é uma conversa bem de amigos, eles nem parecem que se conheceram durante essa crise, parece que todo mundo ali já se conhece há muito tempo. Mas de informações gerais que agreguem para a lore do jogo, nós vemos que Hugo aparentemente conhecia Ray. E como descobrimos isso? Bom, Ona descreve o cara que estava tentando invadir sua casa durante a tempestade, e essa descrição bate perfeitamente com Ray. Lash fala isso, e Hugo aparentemente o conhece. Mas ele não fala muito. Afinal de contas, ele é um cara meio reservado com a sua vida pessoal. Mas tirando isso do caminho, todos brindam e comemoram que passaram por essa tempestade de esporos juntos. E que, graças a Deus, todos estão sãos e salvos. Porém, esse não é o único final dessa história. Na verdade, o jogo possui 6 finais diferentes, e esse corresponde ao número 5. Já o final número 1 é o mais comum de você pegar, que é você não sobreviver à tempestade de esporos. Ou seja, você é infectado por um dos 5 personagens que interagem conosco durante a noite. Seja ele Ray, Sylvia, Ona, que fica infectada caso você dê alguma informação errada para ela. Hugo, caso você não abra a porta para ele de jeito nenhum, ele vai ser infectado e vai arrombar a porta do porão. Ou Noah, que caso você deixe ele do lado de fora por muito tempo, ele vai tentar se arriscar para arrumar algum abrigo, vai ser infectado e vai invadir a casa. Já o segundo final é um que você sobrevive, porém você não estreita grandes laços com Ona, ou seja, você não liga para a emergência depois que a crise acaba, você não estreita grandes laços com o Hugo e nem com o Noah. A real é que você só passa essa noite sendo 100% indiferente a todo mundo. Você deixa eles entrarem, mas você não liga para eles, você não pergunta sobre a história dele, você não conversa com nenhum deles. Você só sai assim que o alarme diz que é seguro sair. Já o final 3 é um final onde você não estreita grandes laços com Hugo nem com Noah. Você não conversa muito com eles, mas você estreita grandes laços com Ona e liga para a emergência depois que a crise acaba. O que dá nesse final, onde você e Ona passam a noite juntos. Só que não parece ser na noite da crise, parece ser numa noite futura, ou seja, vocês dois estão tipo num encontro. Já o quarto final é um final onde não estreitamos grandes laços com Ona, nem ligamos para a emergência para salvá-la, não estreitamos grandes laços com Noah, mas estreitamos grandes laços com Hugo, e depois da crise, vocês dois sentam no sofá e tomam uma birita juntos. Já o quinto final é esse que eu mostrei pra vocês, e é o que eu segui da história. Por mais que eu não acredite que ele seja o final verdadeiro, já vou explicar perfeitamente mais tarde. Mas o final 6 é um final onde você pode até ligar pra Ona ser salva pela emergência, mas ao invés de você dizer pro Noah que a Ona pode estar vindo, você fala que vai ser só você, o Emo e ele. E isso desbloqueia um final no telhado, que eu acredito ser
metade do final verdadeiro, onde ele nos conta mais sobre sua vida, sobre o seu pai, que é aparentemente um babaca, que não cuida direito dele, não dá comida quente, nem roupas decentes, e por isso que ele tem que roubar dos outros para conseguir se sustentar. O que Hugo comenta ser praticamente a história da infância dele também, ou seja, os dois têm uma biografia bem parecida, e Hugo diz para sair dessa vida, afinal de contas, não leva para nenhum lugar que não seja a prisão, onde ele mesmo já esteve. E o garoto diz que não é tão fácil assim, não é simples como o virar de uma chave, mas nós o oferecemos o emprego numa pizzaria que conhecemos, que está precisando de um motoboy. O garoto não gosta muito da ideia, mas topa tentar para sair da vida do crime. Mas dando explicações gerais sobre o final da história, eu acredito que o final verdadeiro seja o 6 e o 3. O final onde nós estreitamos grandes laços com Noah e com Hugo, mas o outro final 3 também estreitamos laços com Ona, que, assim, gente, Lash e Ona são 100% um casal durante a história. Parece muito um casal que, tá se conhecendo e tal, tanto que o terceiro final é o encontro das duas. E é o único final que tem um time skip da crise do Michael Psychosis. Então faria sentido o sexto final ter acontecido na noite da crise e o terceiro final ter acontecido alguns dias depois. Ou seja, juntando esses dois finais, dá meio que um final coletivo em que você estreita laços com todos os personagens. Mas, encerrada a história, acho que tá na hora de falarmos do carro-chefe de Michael Psychosis, seus personagens. Bom, se não ficou claro até agora, Michael Psychosis é uma grande analogia à pandemia do Covid-19, e seus personagens são todos representações de diversas situações que todos nós passamos durante a pandemia. Ona, sendo a mais óbvia delas, é a representação dos entes queridos que tivemos que ficar sem ver pessoalmente por conta do medo da infecção. Quem aqui não teve um parente que costumava estar no dia a dia, não na sua casa, mas estava no seu dia a dia, ou aquele colega de trabalho, ou os seus amigos, que você não sentiu falta durante a pandemia, que você não podia ver, você não podia encontrar eles para tomar um chopp depois do trabalho, você não podia mais dar aqueles churrascos de final de semana da família, você só podia ver essas pessoas por ligação, que é o mesmo caso de nós com a Ona, que por mais que seja via fixo, ainda assim nós só podíamos vê-la pelas ligações. E ela também carrega o significado do perigo que eram as fake news durante a pandemia. E lembrem bem, a Ona só é infectada se nós passarmos informações falsas para ela. E quem aqui já não quase se fudeu ou se fudeu na pandemia do Covid porque recebeu uma informação falsa de uma corrente de zap fudida do tio? Gente, pelo amor de Deus, isso foi universal na pandemia. E é claro, eu tô fazendo piadas anedóticas aqui, mas teve muita gente mesmo, que acabou perdendo a vida por causa de fake news durante a pandemia. Então, Ona também representa esse problema sério que tivemos. Já Ray é também uma das mais óbvias, que é o governo negligente e não confiável que muitos países tiveram durante a pandemia, inclusive nós aqui no Brasil. Sem querer estreitar tretas políticas, mas, gente, o governo não estava preparado para lidar com o caos que foi a Covid-19 aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu desconheço até governos de qualquer país que estavam preparados para um caos tão gigantesco. E Ray é a representação mais pastelão disso, com ele não sendo confiável, sendo suspeito, e caso deixemos ele entrar na nossa casa, que aqui eu acho que seria uma metáfora boa para deixar tudo na mão do governo, a gente se ferra. Já Noah, que é um dos personagens que foi introduzidos na versão remaster, representa claramente o boom de abusos domésticos que tivemos durante a pandemia. Afinal de contas, como todos estavam dentro de casa, pessoas que já sofriam de abuso doméstico antes da pandemia, agora passaram a sofrer praticamente 24 horas por dia. E isso eu digo não só com crianças, como é o caso do Noah, que é um adolescente, mas eu também digo em relação a mulheres, porque eu não sei se vocês lembram, mas gente, na pandemia era constantemente várias redações de jornal falando sobre o boom que teve no número de denúncias de abuso doméstico no Brasil. E Noah também representa a dificuldade em socializar que todos que eram menores de idade durante a pandemia acabaram desenvolvendo. Porque é aquilo, gente, o Noah, durante todo o jogo de Michael Psychosis, não parece ser uma pessoa que gosta de estar entre muita gente e não parece nenhum tipo de pessoa que sabe conversar muito bem. A verdade é que ele parece que sempre foi isolado de pessoas da sua própria idade, devido provavelmente aos abusos do seu pai. Eu não acho que o Noah vá nem direito para a escola, para ser sincero. E isso acaba servindo como uma grande metáfora
ao déficit, talvez, de habilidade social que as nossas crianças e adolescentes tiveram ao passar pela pandemia. Já o Hugo, eu não acho que ele represente uma situação. Eu acho que o Hugo representa mais uma atitude que nós acabamos sendo obrigados a tomar durante a pandemia, que é a falta de empatia em função da autopreservação. Afinal de contas, na pandemia, nós temos que pensar em nós e nos nossos. Então, muitas vezes, acabamos negligenciando o próximo devido ao medo da infecção da Covid. E isso é muito bem representado no jogo, conosco tendo a escolha de deixar o Hugo entrar. E é aquilo, só desbloqueamos os finais verdadeiros que tem participação do Hugo quando nós acabamos tendo uma relação empática com ele. Então, é uma boa representação dessa falta de empatia que acaba surgindo durante a pandemia. Já a Sylvia, eu não acredito que ela tenha esse tipo de significado dentro da personagem dela. Porque, assim, uma coisa que ela faz o tempo todo são comentários meta, então ela parece mais uma ferramenta para os desenvolvedores comentarem sobre o jogador. E é aquilo, ela me parece mais uma personagem que tem função dentro da lore do universo de Mycopsychosis do que uma personagem que traz algum significado ou alguma representação real para nós. A não ser, é claro, que encaremos Sylvia como uma encarnação da própria doença, já que, aparentemente, essa mente coletiva que são os esporos de Mycopsychosis a escolheu como uma espécie de rosto. Afinal de contas, vemos essa entidade possuir todos os 5 personagens que temos na trama. Mas só Sylvia parece manter uma espécie de sanidade, como se ela fosse uma consciência única, e não só um animal selvagem ou um agente controlado tão bem quanto uma marionete. E se a formos encarar assim, bom, ela é uma boa representação da doença. Ela tá sempre tentando entrar na nossa casa, no nosso ser, querendo nos infectar, assim como ela faz no jogo, de uma maneira inteligente, só esperando a gente acabar dando um deslize. E é claro, a própria doença em si, agora os sintomas do Mycopsychosis, são bizarramente específicos com os efeitos que tivemos durante a pandemia. Pensa só, desejo incontrolável de socializar, paranoia e alucinações auditivas e visuais. Gente, quem é que não achou que estava ouvindo coisa quando estava sozinho em casa na pandemia? Ou achou que viu um vulto dentro de casa? Além de que desejo incontrolável de socializar? Depois de 2 anos dentro de casa, todos nós. Além da própria paranoia de quando isso vai acabar e das diversas fake news que vão minando a nossa cabeça. Então, se fosse para pôr Sylvia nesse bonde de representações, eu diria que ela é uma representação viva da própria doença, da própria causa de toda a pandemia. Mas eu acho que é isso. Mycopsychosis é uma grande história, no final, sobre a gente, sobre os nossos acertos e erros durante uma situação extrema que é uma pandemia. No mais, é isso. Bye bye!